Bom dia. A importância de nós sermos nós mesmos. Esse é o tema, basicamente, falando de hoje. Por exemplo, nós não devemos nos deixar influenciar por opiniões de fora, por opiniões alheias. Nós não devemos permitir que as pessoas façam a nossa cabeça. Existe muita... Isso não é política, mas não deixa de ser parecido com os períodos políticos. Existe muita propaganda em relação às pessoas vindo de outras pessoas. Propagandas positivas ou negativas. As pessoas falam muitas vezes coisas que elas não sabem de uma maneira mais profunda, mais ampla. As pessoas falam de uma maneira errada porque estão desinformadas, na verdade. Tipo, só um exemplo. Eu falar o que eu não sei de uma maneira mais profunda, mais ampla, em relação a alguma pessoa, isso não só pode ser um erro, como é um erro. E muitas vezes, né? Porque eu não sabendo profundamente, de uma maneira mais ampla, o que realmente está acontecendo, o que realmente como realmente é a situação relacionada a essa ou aquela pessoa, logicamente eu estarei cometendo um erro. Então, existem muitas propagandas em relação a essa ou aquela pessoa, por parte de muitas pessoas, erradas, informações erradas, conceitos errados. Nós devemos ser nós mesmos, focar mais em nós, nos conectarmos mais em nós, porque assim nós passamos a viver de uma forma mais independente, psicologicamente, espiritualmente falando, psicologicamente falando, moralmente, psicologicamente falando. Porque senão vem alguém de cabeça fraca, de cabeça não muito boa, e diz alguma coisa sobre alguma pessoa para mim, e logicamente que muitas vezes não é isso realmente. E se eu acredito, eu vou passar adiante uma informação errada, um erro. Nós devemos ter autonomia em relação aos nossos pensamentos, à nossa mente, ao nosso eu particular. Nós devemos sermos mais independentes em relação a essa situação. Existe muita coisa errada pelo mundo por conta disso. Muitas vezes uma pessoa inocente pode, na boca do povo, como se diz, ser um criminoso, ser uma pessoa negativa, e não é isso. E não é isso realmente que acontece. Em uma comunidade, em um local, seja onde for, em um círculo onde a fofoca circula, onde mentiras, falsidades circulam, é difícil uma pessoa não ser fofoqueira também. É difícil uma pessoa não ser falsa também. E outras coisas mais. Por quê? Porque gira nesse contexto, nessa região, nessa ou naquela região, mais fofocas do que outras coisas. Mais, como é que eu vou dizer, mais mentiras, mais falsidades. É uma energia, tudo é energia, né? E realmente, se nós estudarmos, eu estudo, mas se outras pessoas estudarem,
mais a fundo, vão saber que tudo é energia realmente. Então, como, por exemplo, uma pessoa que quer deixar de beber, vai deixar de beber em meio a muitas pessoas que bebem. É difícil. É difícil porque existe uma influência, mesmo que inconscientemente, nós somos influenciados se nós não ficar de olho, atentos às situações. Muitas vezes nós poderemos e seremos influenciados em relação ao que quer que seja, a qualquer situação. Então, assim, em um local onde circula mais fofoca por parte de algumas pessoas, não vamos generalizar, porque nós não devemos generalizar. É muito mais fácil todo mundo ser fofoqueiro. Ou a grande maioria das pessoas ser fofoqueiro. E aquela pessoa que não é isso, que não é, digamos assim, como se diz, né, do ramo, a pessoa passa a ser, por parte de muitas pessoas, passa a ser vista como inadequada, como antiquada, como ultrapassada, sei lá. Passa a ser criticada. Por quê? Porque a pessoa não é daquele grupo, não é daquele time. Então, por exemplo, todo mundo bebe em um local, em um lugar, em uma região, enfim, onde existe 99% das pessoas que bebem. É só um exemplo. Aquele que não bebe vai ser visto, provavelmente, e mais do que provavelmente vai acontecer isso. A pessoa que não bebe, em meio a essas pessoas que bebem, vai ser vista como antiquada, como bobalhona, como fraca, como frouxa, enfim, porque não bebe, enfim, porque ela é diferente, ela se destaca. Então, nós devemos não pensar que, especificamente, que os outros devem respeitar a gente. Devem respeitar a gente deve se respeitar. Nós devemos focar, nos conectar a nós, a nossa energia. Nós devemos nos respeitar, na verdade, isso é o mais importante. Nós devemos nos valorizar, reconhecer os nossos valores e não ficar esperando dos outros isso tudo. Então, isso, lembrando do Espiritismo, que trata muito da relação aos espíritos, clarividência, essas coisas, outras religiões focam nesse lado. Então, espiritualidade, nada contra, não estou criticando ninguém. Espiritualidade é tudo. É nós cuidarmos no nosso trabalho para não sofrermos algum acidente. É nós respeitar as pessoas, os animais, como eu já falei. É nós cultivar remédios naturais. É nós tratar a nossa saúde de uma maneira mais natural possível. Então, tudo é espiritualidade. Eu não tenho nada contra o Espiritismo, eu gosto do Espiritismo, estudo a doutrina espírita. Então era isso, fiquem na luz de Deus, fica o meu abraço sincero e até mais. Desculpa alguns erros, esqueci.